trouxe a sua Bíblia, abra ela em Deuteronômio. Nós vamos ler aqui alguns versículos no capítulo 7. Vamos refletir, nesse início de mês, nesse início de estação. Quem está vivendo uma nova estação em Deus aí? Amém? Hoje você fala assim, amém, sacudiu um amém bem forte aí, Eu estou vivendo, para que a gente viva essa nova estação da nossa vida, mas viva ela na sua plenitude. Que nada daquilo que Deus tem reservado para nós, nessa nova estação, seja frustrado, que a gente não alcance. Então aqui já é uma instrução para nós vivermos dentro dessa nova estação. Então aqui Deuteronômio 7, a partir do versículo 1 diz assim: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Eu gosto de uma outra tradução, mas eu não concordei muito com a linguagem dela. Ela não fala hititas, ela fala os heteus. Então ficou heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, os heveus e os jebuseus, ok? Tudo certo aí? Amém? Continuando, são 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado, e não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, e nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me, para servir a outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações: derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Você pode declarar: eu sou o tesouro pessoal do Senhor. Amém. Pode fechar sua Bíblia. Deus ordena que o povo de Israel ali, eles estão já tomando posse daquilo que Deus tem para eles, não é? Da promessa. E Deus determina o que então? Que eles expulsassem da terra, que eles destruíssem totalmente. Era para ter piedade, gente? Não, era para exterminar, não era para compactuar, não era para casar, não era para fazer aliança, era para exterminar sem dó nem piedade, todos eles. A Bíblia trata como 7 nações poderosas, mas que Deus entregava elas nas mãos do povo de Israel. Eu quero te fazer uma pergunta, coloca o versículo, só para dar uma deixa aqui, gente, deixa eu ver, é 1. Com que jeito que termina cada uma das nações? Lembra lá da primeira que eu falei? Os heteus, os gigazeus, os amorreus. Termina com que jeito? Com quê? Com eus. Dá uma olhadinha aí e fala assim: nossa, termina com eus. Você fica até com vergonha agora, tímido, negócio, né? Fala assim: nossa, termina com eus. Pode falar, gente. Olha aí para quem está perto de você e fala assim: Jesus da glória, termina com eus. Quem que é o nosso pior inimigo? Fala: sou eu mesmo. E que Deus mandou fazer? Exterminar com os eus. Deus mandou exterminar com os eus. São 7 reinos, e dentro dos 7 eu selecionei alguns, como medo, como dúvida, orgulho, ansiedade, ingratidão, comodismo. Tem mais um: medo, dúvida, orgulho, ansiedade, ingratidão, comodismo. Você se posicionar e retroceder, o inconstante. Não é? Ser inconstante. São 7 eus que nós precisamos vencer. Talvez você tenha algum outro eu
que você precisa vencer, que você precisa derrotar. Tem um eu que se chama vergonha. Então nós precisamos identificar quem são os eus que estão no nosso caminho, para assumirmos tudo aquilo que Deus tem reservado para nós, porque essa é a promessa, amém? Fala assim: Deus tem uma promessa para a minha vida, Ele é fiel para cumprir. Fala, mas eu tenho o meu papel em destruir, sem piedade, todos os eus. O povo de Israel estava então marchando, avançando para conquistar a terra. Porém, a sua conquista foi inibida pelos seus velhos hábitos, por aquilo que deveria ter morrido no deserto, já que o deserto é um período de preparação. O deserto é o período em que o Senhor vai arrancando tudo aquilo que não procede dele na nossa vida. Então após atravessar o Rio Jordão e entrar nessa nova estação, Deus havia dado uma ordem para eles, e Deus foi muito categórico, viu? Guarda o melhor das ovelhas. Deus mandou? Deus mandou? Não, Ele falou assim: extermina tudo. Olha aí para quem está perto de você, fala assim: pode destruir tudo. Fala, tudo que é seu eu, pode tacar fogo. Por isso que nós precisamos o quê? Resolver os nossos conflitos. Precisamos ajustar, acertar as nossas crises existenciais. O que eu comecei dizendo hoje? Vocês anotaram todas as instruções? Porque daqui 1 mês, 2, 3, a gente vai precisar de todas as instruções que nós recebemos, e essa é mais uma, para que a gente continue perseverando. Porque o povo de Israel, num primeiro momento, eles pereceram no deserto por conta da mente escrava. Mas ao findar da vida de Josué, Deus disse o que para ele? Josué, você já está velho e muita terra ficou para ser conquistada. Olha aí para quem está perto de você e fala assim: que não fique nenhuma terra sem ser conquistada por você. Qual é a terra que a gente conquista primeiramente? A terra do nosso coração. Se nós não dominarmos o nosso eu, a nossa boca, os nossos pensamentos, se nós não ordenarmos, não colocarmos em ordem os nossos sentimentos, não tem como nós ordenarmos fora. Porque a confusão começa por dentro. Então, eu não vou perguntar aqui quem tem uma gaveta bagunçada, ok? Mas a gaveta bagunçada denuncia a bagunça de dentro do coração. Se a sua casa é uma bagunça, só está trazendo na realidade, revelando a realidade daquilo que está dentro do seu interior. Existem pessoas que elas começam a botar ordem na gaveta, mas ela não consegue terminar. Por quê? Porque os seus pensamentos, os seus sentimentos estão todos bagunçados. É preciso insistir em arrumar, em organizar. Não, eu vou dar fora, vou jogar fora tudo aquilo que não presta. Porque tem gente que começa a jogar fora e fala assim: ai, mas isso aqui foi fulano que me deu. Ai, eu tenho um sentimento. Aí pega a caneca que está lá rachada, quebrada, já foi com a asa colada, já descolou e está lá de novo ainda. Eu tenho um sentimento. E vai vir o novo de que jeito, se o velho continua lá? Lembra da nossa penúltima ministração? O vinho novo só vem em odres novos. Fala assim: chuta fora o velho da tua vida. Muitas vezes nós estamos apegados com as nossas experiências passadas, quando Deus está falando: viu, deixa os seus velhos hábitos para trás, porque eu estou fazendo uma coisa nova, já estou trazendo a luz. Vocês não estão percebendo? Fala assim: eu estou percebendo que Deus está fazendo algo novo na minha vida. Tem gente que acha que olha uma outra pessoa, às vezes essa pessoa está fazendo um comentário, ela já acha que está fazendo um comentário a respeito dela. E se mesmo que ainda esteja fazendo, isso é independente. Eu só vou me incomodar com a atitude do outro quando eu não estou resolvido dentro de mim. Por isso que eu sempre falo assim: o problema nunca é lá. Fala, o problema é sempre o eu. Fala assim: o problema é sempre o eu. Por isso que Deus determinou que todos esses eus fossem destruídos. O inimigo, ele quer nos prender em quem nós somos. Sabe por quê? Para que a gente não alcance aquilo que está reservado para nós. Muitas vezes o que ele vai nos atacar, e é o que ele faz na sua grande maioria, é o quê? Atacar na nossa identidade. Fala assim: ele vai me atacar no meu eu.
Mas como é que você pode? Lembra lá do eu? Fala assim, lembra do medo? Do orgulho? Da ansiedade? Da vergonha? Da ingratidão? Do comodismo? Fala assim, o inimigo vai atacar em algum eu meu. Para quê? Porque se ele conseguir nos atacar e a gente se deixar ser atacado por ele, a gente não vai alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu tenho visto por vezes pessoas paralisadas por conta de mentiras que foram ditas ao longo da sua vida. Só quero lembrar o quê? Quem que é o pai da mentira? O diabo. Então, se você está acreditando numa mentira, você está acreditando no diabo e não em Deus. Você está declarando que Deus é mentiroso, e aquilo que o diabo disse a teu respeito, de que você não conseguiria, é verdade. E o que foi que Deus disse a nosso respeito? Que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Declara isso aí para quem está perto de você. Ou fala assim, se você pensa que você não é alguma coisa, fala assim, com Deus você é mais do que vencedor. Você foi escolhido e moldado aos olhos do Senhor. Todas as vezes que nós avançamos, não é, em direção às nossas limitações, em direção ao nosso medo, a essas nações aí, todas as vezes que a gente avança, nós acabamos crescendo, nós acabamos nos expandindo. Quem aqui já tirou habilitação? Quem aqui gosta de fazer baliza? Para que fazer baliza para um quarteirão longe? Na esquina, perto de um garagem, qualquer coisa assim, não é? Mas vamos lá, principalmente os homens que são bons nisso. Meu marido é excelente nisso. Gente, tem uma vaga que cabe uma formiga, ele bota na vaga que cabe uma formiga. Eu só olho e falo assim, aleluia, não tem inveja não, deixa quieto, eu paro lá longe mesmo. Mas gente, vamos falar sobre isso. Depois que você consegue fazer uma baliza, depois que você consegue enfrentar uma avenida do café movimentada, com ônibus e caminhão passando do teu lado, você fala o que? Gente, eu posso todas as coisas agora, nem tenho mais medo. Você pegar uma Marechal Bittencourt, que tem umas partes de semáforo, toda a rampa, e aí você olha no retrovisor, tem um ônibus parado atrás de você, você fala assim, sangue de Jesus tem poder. O carro não pode afogar nessa hora. É ou não é? Mas aí você sai de boa. Você o quê? Fala, eu me acho. Não é? Fala, eu me acho. Uau! Não tenho problema mais. Então todas as vezes que nós encaramos os nossos medos, os nossos temores, todas as vezes que nós enfrentamos e não fugimos, a gente cresce. Conta aí para quem está perto de você. Todas as vezes que você não foge, mas você enfrenta as suas limitações, você expande. Cada vez que nós fazemos aquilo que é preciso, apesar das nossas barreiras, isso vai redefinindo quem nós somos. Porque se antes se parava o carro a um quarteirão, agora fala assim, não, pode não caber uma formiga, mas cabe um ônibus, então eu vou fazer a baliza aqui sim. Final de contas eu escuto isso, eu não comprei carta, ok? Mas você sabe o que é que você precisa enfrentar. Então todas as vezes que nós enfrentamos, declara isso para você, todas as vezes que eu enfrento algo que é difícil para mim, eu expando, eu cresço e redefino quem eu sou. Porque muitas vezes nós somos definidos por palavras que não condiziam com quem nós éramos. Não condiz com aquilo que Deus diz que nós somos. E nas nossas atitudes vão redefinindo quem nós somos. Por isso nós precisamos o quê? Ativar o nosso modo avanço. Precisamos fazer uma aliança conosco e expulsar da nossa terra, expulsar aí do solo do nosso coração todos esses eus, para que a gente venha crescer, para que a gente venha expandir. E como alguém que ministrou esses dias disse o quê? O inimigo que nós não destruímos acaba nos destruindo. Quantas pessoas eu e você conhecemos que foram dominadas pelo medo, foram dominadas pelo orgulho, foram dominadas pela ansiedade, foram dominadas pela vergonha, foram dominadas pela inconstância, foram dominadas pela dúvida, pela ingratidão.
Quantas pessoas, porque não encararam os seus temores, não encararam as suas fragilidades, acabaram sendo destruídas. Olha aí para quem está perto de você e profetiza sobre ela. Eu declaro, no nome de Jesus, que você está entrando no modo avanço agora, expulsando todos os Zeus que tentam tomar a sua terra. Assim como o Senhor declarou para o povo de Israel: não tenha piedade deles, não compactue com eles, não faça aliança com a vergonha, não faça aliança com o medo, não compactue com a ansiedade, não compactue com a dúvida. Deus é aquele que fez a promessa, amém? Se Deus é aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir, porque mentiroso é o nosso inimigo. Nós vamos orar agora. E se você tem um eu aí que você sabe que você precisa destruir, eu mencionei aqui 8 eus, que você se posicione agora. Falei assim: Senhor, eu não admito mais ser dominado por esse eu que se chama ansiedade, por esse eu que se chama vergonha, por esse eu que se chama dúvida, por esse eu que se chama ingratidão, por esse eu que se chama medo. Senhor, eu quero alcançar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, e eu sei que em Ti, Pai, eu sou mais do que vencedor, amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, nós sabemos que o Senhor nos fez adentrar numa nova estação nas nossas vidas, e nós estamos trilhando o caminho para conquistar a terra, para conquistar os Teus planos e os Teus propósitos para as nossas vidas. Mas uma ordem, Senhor, nos é dada para destruirmos todos os Zeus, Pai, todos os Zeus que são nações poderosas, porque o nosso maior inimigo é o nosso próprio eu, é aquilo que nós acabamos guardando no nosso coração, Senhor. É isso que nos faz tropeçar, nos faz duvidar, nos faz, Pai, paralisar e retroceder por muitas vezes. Senhor, nesta hora nós queremos adentrar nessa nova estação, ativando o modo avanço nas nossas vidas, declarando que não seremos mais dominados por esses Zeus, Senhor, por esses governos, ó Deus, do inimigo, que tenta nos aprisionar no medo, que tenta nos aprisionar na ansiedade, que tenta, Pai, nos aprisionar no comodismo, na ingratidão, na vergonha, Pai, na dúvida. Não, Senhor, nós queremos avançar, crendo que o Senhor já nos entregou toda a terra, e que o Senhor mesmo é aquele que vai à nossa frente, expulsando, ó Deus, todos os nossos inimigos. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, ainda que nós tenhamos ouvido dizer que nós não veríamos, que as montanhas se moveriam diante de nós. Nós conhecemos, Pai, o seu grande poder, e sabemos que Tu és aquele que trabalha em favor de todos aqueles que em Ti esperam. Senhor, nós expulsamos todos esses Zeus da nossa terra, e nós avançamos, ó Deus, para aquilo que está diante de nós.